história 2. E essa história aqui, eu particularmente fiquei muito chateado e eu me envolvi muito com ela, porque se trata de uma pessoa que a gente gosta muito, né? Que é o Renato Aragão. Renato Aragão, ele ficou de fora mais uma vez do Criança Esperança. Essa foi a 4ª edição que ele ficou fora. Só que, como esse ano ele já estava vendo pela televisão, estava ouvindo que muitos amigos dele iriam participar, ele falou assim, opa, vão me chamar também, né? Estão chamando tanta gente, vão me chamar. E ele ficou numa expectativa muito grande, Sônia, muito grande mesmo. Tanto que, ó, uma semana antes do Criança Esperança ir ao ar, ele foi lá, pintou o cabelinho dele, que tava bem grisalhinho. Aí, ó, esse vídeo ele publicou ontem de manhã. Que a cerimônia do Criança Esperança foi na segunda noite, né? Esse vídeo é de terça de manhã. O cabelinho dele pintadinho e ele pintou também a sobrancelha, que tava toda grisalha. Porque ele queria muito. Não é que ele queria, ele tava nessa expectativa. Ele falou, poxa, tanta gente voltando, por que não vão me chamar também? Afinal, ele, embaixador da Unicef. Quantos anos ele ficou? Ele foi uma das pessoas que idealizaram o Criança Esperança, né? Desde 1986 até 2012, ele foi o apresentador, né? Embaixador e tudo mais. Então não tem como a gente não associar o nome do evento ao Renato Aragão, né? Eu acho que foi uma comida de bola gigantesca da Globo. Tinha que ser patrono ali, figura de honra, né? Aquela coisa. E aí, quando começaram a me falar isso, uma semana antes do Criança Esperança, falaram, Peline, olha, o Renato Aragão deve participar, porque ó, ele pintou o cabelo, dá uma olhada lá nas redes sociais dele. E fazia tempo que ele não pintava o cabelo. Ó, ele pintou a sobrancelha, aparou o cabelo, ele vai participar. E as pessoas estavam, 2 fontes falavam para mim, ele vai participar, vai participar. Né? Falei, deixa eu segurar aqui a onda. Gente, não citaram nenhum nome do homem na cerimônia. Nada. Isso é muito desrespeitoso. Nenhum videozinho, nenhuma foto no ar. Eu achei muito desrespeitoso. E eu fiquei sabendo que sim, na segunda-feira, ele ficou muito chateado, porque até os 45 minutos do segundo tempo, ele estava esperando, Sônia. Poxa ele esperava vida, que fosse né? ter alguma lembrança, alguma citação, sabe, Renato, vem aqui rapidão, sabe? E dá não uma teve entrada, isso. deixa uma mensagem. Ontem a gente ainda lamentou a ausência dele, a gente registrou, protestou aqui, porque ele devia estar lá todo ano. A campanha ainda está no ar, né? Eu acho que ainda dá tempo. Não quero mais. Eu acho que ainda dava para levar já passou o evento alguma principal. Quero essa consolação. Claro, o erro maior foi o evento principal. Claro, ele ainda teria como ajudar bastante, né? Sim. Mas assim, era aquela noite de glória, vamos dizer assim, que ele não podia ter perdido, não podia estar fora de jeito nenhum. Não é pela história, é pela importância que ele teve no projeto. Por gratidão, por tudo que ele estava chateado. Tem uma mensagem. Eu publiquei essa notícia lá na minha coluna, né? Teve uma repercussão grande. E aí o pessoal da F5 foi atrás da Lilian, que é a mulher do Renato Aragão. E ela confirmou tudo aquilo que eu já havia noticiado, que ele ficou sim chateado, que ele estava nessa expectativa e ela ainda reforçou. Falou, simplesmente não ligaram para ele. Simplesmente nada, absolutamente nada. Se faz, né? Não se faz mesmo. E é uma pena e é uma tristeza o que estão fazendo com o legado dessa pessoa. O Renato, ele fez tanto pela Globo, eu acho que ele fez tanto pela humanidade de uma forma geral, tirando só alegria, só alegria. Existem histórias de bastidores que envolvem polêmicas. Gente, vamos pensar na parte boa que ele fez, a quantidade de gente que ele ajudou, o Criança Esperança que mobilizou cifras milionárias no país ao longo de todos esses anos, quantidade de criança, adulto que foram assistidas por esse projeto, para a Globo não lembrar de isso. Obrigado, Renato Aragão. Ele merecia uma homenagem todo ano. O Renato levou a bandeira do Criança Esperança para Cristo Redentor. Exatamente, aquela imagem que ninguém Eu acho que ele foi esquece. o primeiro a sentar no braço do Cristo Redentor. Exatamente. Eu não tinha essa informação. Não, e aquilo virou um cartão postal que foi distribuído para todos nós da imprensa. E correu o mundo aquela imagem. Correu o mundo aquela imagem. Eu estava lembrando de uma outra situação. No programa de segunda-feira, vocês lembram que a gente mostrou um vídeo dele no teatro, chorando, quando reconheceram ele na plateia? Foi com a filha dele. Exato. Que tava, né? Esse vídeo dele se emocionando. Isso foi nesse último domingo, né? No dia antes da cerimônia do Criança Esperança. E também o que me falaram é que o Renato ele está muito sensível com tudo. Por quê? Durante a pandemia, ele vem se sentindo muito esquecido e abandonado pelas pessoas de uma forma geral. Porque assim, o Renato, ele não teve o contrato dele renovado com a Globo em 2020. Mas ainda assim, mesmo com os Trapalhões não existindo, vira e mexe, sei lá, tinha uma reprise,
Vira e mexe, ele era chamado para dar uma entrevista, participar de um programa. Depois que acabou o contrato dele com a Globo, ninguém tudo, mais né? o procurou. Eu acho que a última O Geraldo entrevista Luiz foi fez com com ele. O Geraldo. Geraldo Exato. Luiz foi na casa Foi na dele. Foi casa. uma grande entrevista, Maravilhosa inclusive. entrevista. Maravilhosa. Mas eu Aquela acho é que um depois documento, dessa eu viu? não vi mais mesmo. Foi o último registro. Exatamente. E assim, gente, por mais que naquele vídeo que a gente tenha visto, né, do Renato mandando a mensagem, que ele esteja com a fala um pouquinho mais de dificuldade. Não é dificuldade, mas está falando de um jeito diferente daquele que a gente estava habituado. Ele está lúcido, ele está se Total, locomovendo sim. muito bem, ele faz tudo sozinho, não depende de ninguém para nada. E assim, é o momento exato que as emissoras, que a Globo principalmente, teria para valorizar esse Eu mestre queria que muito fez, ver né? uma Altas Horas com o Serginho Grosman, De como repente foi feito com o ele Milton leva, Nascimento, de repente sabe? ele leva, porque assim, ontem a gente ainda comentou aqui, vendo esse momento dele no teatro para ver a estreia da filha, né, dele ter sido a maior atração, dele ter sido aplaudido e dele ter ficado tão profundamente emocionado. Então, era o que a gente estava falando ontem, se ele ficou assim num teatro, imagina como ele não teria ficado na Exato. segunda-feira Criança diante esperança. daquelas plateias gigantes. Igual a Eva. Igual Fica igual a a filha Eva. do Luciano Huck. Sônia, é importante falar que eu procurei a Globo para questionar o tá. motivo de não terem chamado o Renato Aragão. E a Globo sempre me responde, eles são sempre muito solícitos. Nesse caso, resolveram não me responder. Eu acho que eles sentiram aí o peso, foi, né? sentiram a mancada, né? Exato.